E aí pessoal, quem diria, né? Quem diria que teríamos mais um vídeo aqui. Vamos dar satisfação para vocês aqui sobre o que está acontecendo nos últimos 2 meses na carteira. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu quero fazer, quais são os estudos que eu ando fazendo e como eu venho alocando a minha carteira nesses últimos 2 meses, beleza? Vamos lá. Um dos últimos vídeos que eu fiz aqui foi sobre o Tigar 11, como vocês podem ver aqui a thumb, né? Eu falei um pouquinho do Tigar 11, teve bastante views aqui, bem legal. Inclusive foi uma coisa bem interessante, né? Eu não gravo vídeo há quase 2 meses e eu ganhei nesses 2 meses aí 30 inscritos. Achei muito interessante por eu não estar fazendo vídeo e aparecer inscritos, né? A gente fica sempre querendo fazer vídeo para ver se tem um engajamento, ver se os inscritos aparecem, mas aconteceu uma coisa bem estranha aqui, né? Mas enfim, a gente vai continuar aqui e vamos que vamos. O último vídeo vai fazer quase 2 meses que eu lancei, onde eu falo do terceiro aporte do mês, né? No caso aqui, se eu não me engano, foi no mês de setembro, acho que foi setembro, isso mesmo que eu fiz o aporte. E o que virou, né? Como que tá a carteira do canal aqui? Muito bem, vamos lá. Os dividendos que eu recebi aqui no mês de setembro, né? Que foi da última vez que eu fiz com vocês o vídeo aqui. Eu consegui aqui o dividendo de R$ 1.053, um valor bem bacana também, né? A gente está subindo bastante aqui nos dividendos. E no mês de outubro de 2023, eu consegui chegar aqui na marca aqui de R$ 1.212 de dividendos. Então é um número bem interessante, é um número meio que diferente na nossa carteira, porque a gente nunca esperou que fosse chegar nesse número, de dividendos, e eu fiquei bastante contente, bastante feliz com isso. Traz uma segurança psicológica muito agradável de você saber que você tem R$ 1.200 aqui, onde você pode, de repente, uma emergência que acontece na sua família, na sua casa, você quer comprar alguma coisa específica para sua família, para sua casa, um presente, alguma coisa do tipo, se dá um presente, você tem esse valor. Na verdade, essa é a ideia de viver de fundos imobiliários e viver de dividendos. Ter uma renda a mais, ter uma renda onde a gente pode reaplicá-la, reinvestir, utilizá-la mais para frente, complementar a nossa aposentadoria, que esse é o intuito do canal. Nesses míseros 4 aninhos aqui, espero que isso fique mais ou menos aí uns 40 anos aí para frente e isso se torne uma bola de neve incontrolável. Muito bem, pessoal, e eu andei, como vocês sabem, né, nos últimos vídeos a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai pensando em algumas coisas aqui que é interessante de trazer para a nossa carteira. Interessante não só para a experiência, para mostrar para vocês como é que é, mas porque eu considero importante. Eu não tenho o luxo de pegar o dinheiro e ficar brincando com o dinheiro, porque é um dinheiro suado, é um dinheiro do meu trabalho que eu venho investindo, assim como todos vocês que assistem aqui no nosso canal. Então, eu fiz algum balanceamento da carteira. Como vocês já sabem, minha ideia era diminuir os fundos de papel e aumentar ali os fundos de laje corporativo, de galpão logístico, enfim. Então eu coloquei umas datas aqui, eu vendi alguns fundos imobiliários, como vocês podem ver aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais para a lateral aqui. Eu vendi alguns fundos imobiliários e esses fundos imobiliários que estão de vermelho são fundos imobiliários aqui do setor de papel, eu vendi. Aí vocês devem estar me perguntando, mas qual foi o conceito, qual foi o critério que você usou para vender? Eu comecei a pensar o seguinte, pessoal, imagina você, um investidor que você vê uma franquia ou uma oportunidade de investimento em um negócio, você vai entrar de sociedade naquele negócio e você quer que aquela sociedade tenha um valor de patrimônio bem seguro, onde você vê que dá para usar um pouco mais, ou então, se for um valor muito alto, né, você consegue ficar mais tranquilo. Se for um valor menor, de um certo patamar ali, de um número que você definiu como metragem, ali, como parâmetro, você acaba saindo fora, você acaba não investindo nesse negócio. Muito bem. Eu listei aqui alguns fundos imobiliários de papel, não é porque está na baixa ou porque está na alta, enfim, eu simplesmente estou alterando alguns conceitos de investimento que eu tenho. Eu quero ter uma carteira um pouco mais consolidada, uma carteira mais firme e mais saudável. Então, para isso, eu separei aqui a minha carteira numa questão de patrimônio. Então, como vocês podem ver aqui à direita, eu coloquei aqui o Habit 11, o patrimônio dele, o BCIA 11, o patrimônio, BCRI 11, o patrimônio, e assim vai. Todos que estão aqui, eu coloquei o patrimônio aqui à direita. Qual é o meu conceito? O meu conceito é o seguinte: acima de 800 milhões eu vou deixar em carteira. Abaixo de 800 milhões de reais de patrimônio eu vou vender.
Tá? Então eu quero deixar a minha carteira um pouco mais consolidada, mais firme. Eu não quero ficar olhando todos os dias a minha carteira, o que está subindo, o que está caindo. Eu quero olhar minha carteira quando eu for comprar, ou então ficar de ouvido e de olhar antenado ali sobre notícias de determinado fundo que eu possuo. Tá? Então, eu já vendi BCA11, BCR11, HSAF11, RECT11 e JPPA11. O JPPA11 eu tinha feito um vídeo falando que eu gostava bastante dele porque ele pagava o dividendo bem alto, né? Só que o patrimônio dele é um dos mais baixos que eu tinha, apenas de 88 milhões. Se a gente pegar os fundos imobiliários que a gente tem hoje, que eu tenho hoje em carteira, na casa de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, né? Ou chegando ali no 1 bilhão. Então é um fundo um pouco maior, um fundo um pouco mais seguro para o quesito que eu escolhi como investidor, tá? Então é um dos conceitos que eu venho estudando, que eu venho aprimorando ali a minha forma de investir sobre isso. Então quem perguntar, poxa, mas cadê o fundo tal, cadê o fundo tal? Então tá aqui, esses fundos de vermelho eu vendi e aqui está a data que eu vendi, né? Aqui está o valor que eu vendi, certo? E aqui o dividendo que ele pagava na época. Então com isso eu fiz essa planilhazinha aqui, onde eu consigo ter um controle da seguinte maneira: eu consigo ter o acesso aqui a quantos por cento ele me pagava, né? Que é o percentual aqui de dividendos que ele me tinha, o retorno mensal, em cima de quantos que me virou essa venda. Quanto me virou aqui? 17.599, praticamente 17.600, porém eu não vendi aqui o Habit 11 e o ARR11, vendi somente esses outros aqui, ajuntei com o aporte do mês, enfim, eu consegui fazer um aporte bem interessante nesse mês aqui de outubro, se eu não me engano foi de outubro, e eu consegui reinvestir esse valor tendo um retorno de aproximadamente 1% ou 0,9% ao mês. Então eu não perdi muita coisa de dividendo, pelo contrário, eu até achei legal, porque eu sempre gostei, sempre desde o comecinho eu sempre gostei de galpão logístico, sempre. Alguma coisa em mim falava que galpão logístico lá em 2019 ia ser o grande marco, ia ser uma coisa muito importante, muito interessante, e realmente foi. Chegou a pandemia, os galpões logísticos se manteram firmes e fortes ali. Infelizmente os escritórios, alguns fecharam, né? Alguns rescindiram o contrato, né? Foram fazer home office, então a gente manteve ali os galpões logísticos. Eu gosto bastante, né? Não é que eu vou me desfazer de todos os fundos de papel, né? Eu tenho alguns fundos de papel muito bons, estão consolidados ali com valor muito alto de patrimônio, então esse aqui é um novo regulamento que eu estou usando na minha carteira, tá? Isso aqui não é para você copiar, enfim, mas é para você pensar. Poxa, se o cara está fazendo, se ele viu, poxa, por que será? Né? Então é uma coisa bem interessante. Os galpões logísticos agora também tendem a crescer um pouco mais, né? Dizem que vão fazer uma reavaliação da parte física, né? Para saber quanto que realmente vale aqueles galpões. Então pode ser que algum tipo de valor deles aqui no patrimônio vai subir um pouquinho mais ali, certo? Então, para continuar nossa informação aqui, um pouco mais abaixo aqui, eu tenho uma relação de fundos que eu comprei bastante coisa, gente, confesso que eu nunca tinha comprado tanto assim, eu comprei R$ 23.811 aqui em fundos imobiliários. E uma outra coisa que eu queria contar para vocês também aqui, que eu juntei um pouquinho desse dinheiro aqui com as vendas que eu fiz das ações. Eu vendi todas as minhas ações, então eu não possuo mais Banco do Brasil, não possuo mais Taesa, não possuo mais Copasa, vendi tudo, peguei esse valor, somei com esse valor aqui dos fundos de papel que eu vendi e deu um montante de R$ 23.811, onde eu realoquei todo esse valor em fundos que eu já estava estudando, fundos que eu já tenho em carteira, então eu tive um retorno ali de aproximadamente R$ 236,50 de dividendos mensais na minha carteira, tá? Isso equivale ali a um montante de 0,99, quase 1% ali em cima dos 23.811. Bacana pra caramba quando a gente faz esse tipo de análise, esse tipo de estudo e a gente chega nesse resultado, né? Então isso aqui deixa a gente bastante contente. Quer dizer que a gente está aprendendo, a gente está sabendo onde aplicar o nosso dinheiro. E conforme o mês foi rolando, né? O mês de outubro, o mês de novembro, eu fiz algumas compras depois com aporte mensal e reaproveitando também alguns dividendos ali, então eu consegui comprar mais alguma coisa de HGRE, XPN, HGRU, XPML, GGRC11, é um fundo que eu tinha na minha carteira e quando eu estava começando a investir lá em 2019,
o fundo caiu um pouquinho, eu fiquei com muito medo e vendi, né? Um fundo muito seguro, muito bacana, e pela minha ingenuidade e inexperiência eu acabei vendendo. Porém, um bom filho a casa torna, ele voltou aqui na nossa carteira, GGRC11, comprei 14 cotas aqui a 112,29, tendo um retorno ali de dividendos aproximadamente 0,84%, né? Então achei bem bacana também. Entrei no KNIP11, não tem o valor aqui de quantas eu comprei depois, né? Eu vou trazer para vocês esses números mais para frente. E o KNCR11 também eu consegui adquirir mais algumas cotas aqui. Então fortalecendo aqui o mês 10 de 2023, a gente conseguiu ali R$ 3.437. Logo, quero mostrar para vocês aqui a questão de aportes, né, que eu andei fazendo nesses últimos 2 meses aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui foi o aporte que eu fiz em setembro de 2023, deu R$ 3.085. Outubro deu R$ 2.000 e novembro eu ainda não aportei. Nessa semana agora de novembro provavelmente eu vou aportar a última semana para aproveitar ali alguns dividendos que vão cair logo no comecinho de dezembro ou na segunda quinzena de dezembro, tá? Então eu tive aqui em outubro R$ 1.212 de dividendos. Se você olhar aqui, é um dividendo bem interessante, né? Que ele vai ser típico, né? Esse aqui foi atípico de maio, porque eu tinha ações, então as ações pagaram um dinheiro ali e emendou junto com fundos imobiliários, então deu esse valor bem alto, 1.249. Porém, agora eu não tenho mais ações, então o que vier a partir daqui será só de fundos imobiliários, com exceção da Electro e de mais um fundo, de mais uma ação que eu já possuía, e eles vão me pagar agora em dezembro o valor de aproximadamente R$ 50, R$ 60, mas eu acredito que os fundos imobiliários aqui vão dar uma bela cacetada aqui, certo? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma página aberta aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é os dividendos aqui, né? Então eu tenho aqui já previamente fechado aqui o mês de novembro de 2023, R$ 1.260 em dividendos. É um valor muito legal, é um valor muito interessante. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse chegar nesse número aqui, né? R$ 27.000 aqui de retorno em dividendos. Se você olhar minha carteira aqui, esse valor aqui, eu acho que esse valor está certo, né? Eu tenho aplicado 134 mil aqui, saldo bruto de 125, ou seja, estou no negativo ali aproximadamente R$ 9.000, porque eu me desfiz das ações. As ações davam uma subidinha na minha carteira e deixava ela um pouco mais equiparada, menos negativa, né? Fundo imobiliário então acaba oscilando um pouquinho e tem bastante fundo de papel ainda na minha carteira, certo? Então a nossa meta no começo do ano foi eu lembro que eu fiz um vídeo para vocês lá atrás, eu falando que a minha meta de 2023 era chegar em R$ 13.000 no ano, ou seja, aproximadamente ali 1.100, 1.000 alguma coisa de reais ali por mês. Então eu acredito que a gente vai conseguir bater essa média aqui, tá? Se você olhar aqui 2023, a gente está com 12.320 reais, então não considerando aí os dividendos de dezembro. Então eu acredito que a gente consiga passar a nossa meta de R$ 13.000 no ano. Muito legal, né? E eu tô pensando já também pro próximo ano qual vai ser a meta. Será que vai ser 14 ou 15? Eu tô nessa briga aqui para saber se eu vou ser um pouco mais ousado ou se eu vou ser um pouco mais pé no chão ali e apenas colocar um pouquinho mais ali, uns R$ 1.000 de dividendos, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo de satisfação, né, de como está a nossa carteira, de como que a gente está analisando aqui algumas coisas, algumas alterações que estão acontecendo na nossa carteira e deixando isso de uma forma mais dinâmica, um pouco mais automatizada. Assim a gente tem que ficar sempre olhando 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Então eu quero ficar mais tranquilo, eu quero simplesmente olhar ali o Status Invest, algum site específico que fala de fundos imobiliários. Eu assisto bastante vídeo todos os dias, de manhã para ir trabalhar, na hora do almoço, quando eu volto, sempre que eu posso, eu estou me atualizando ali com alguns vídeos. Então é isso, pessoal, esse vídeo aqui é um registro da minha evolução, registro de como eu tenho aprendido a mexer com fundos imobiliários, que é uma pena que eu não tenha começado antes, é uma pena que eu não tenha tido a informação e a orientação de ter conhecido todo esse esquema de investimento, que é muito legal, muito saudável, muito seguro também.
e que, enfim, que isso aqui dure bastante tempo aqui para a gente conseguir atingir a nossa liberdade financeira, beleza? Bom, pessoal, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, dá aquela moral pra gente, porque a gente está se esforçando bastante aqui para deixar sempre atualizado, beleza? Mais uma vez, desculpa aí o tempo que eu fiquei fora, o tempo que eu fiquei ausente aqui do nosso canal, mas voltamos aí e quem sabe aí rumo aos 200 mil reais aqui investidos na Bolsa Brasileira, beleza? Pessoal, forte abraço para vocês, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.